Oi, gente, tudo bem? Bom, essa é uma atividade que é para todo mundo, tá? A gente vai tentar, depois da gente ter, a gente tem conversado muito, a gente está aprendendo também como fazer as coisas. Uma das coisas que vocês têm percebido é que a gente ainda está aprendendo a mexer na plataforma, então vocês tiveram que fazer uma série de mudanças aí, se inscrever nas turmas de novo. Enfim, a gente está aprendendo junto como lidar com isso, né? E uma das coisas que eu também tenho entendido é que a gente não pode exigir muito nessa situação, né? Então, as atividades a partir de agora vão ser um pouco mais tranquilas, um pouco menos pesadas. E é bom vocês entenderem também que ninguém nesse momento tem obrigação de fazer nada, tá, gente? A gente está trabalhando com um momento que é surreal, é um momento de exceção, então a gente não pode exigir obrigatoriedade de nada. A gente está postando isso, mas é para que se mantenha um pouco da normalidade, né? Quer dizer, a ideia era a gente estar na escola, fazendo um monte de coisa, se abraçando, se beijando, dando tapa no pescoço do amigo, de vez em quando estudando. Mas a ideia, quer dizer, a realidade não deixou, né? Então a ideia é a gente dar um pouco de normalidade. Bom, a atividade de hoje, ela é uma atividade que é bem simples, tá? E é na tentativa da gente tentar entender um pouquinho qual é a realidade que a gente está passando e qual é a realidade de um futuro próximo que promete não ser nada leve, né? Então, para a gente tentar tornar ela menos pesada, para a gente tentar enxergar para essa nossa realidade de uma forma mais tranquila, hoje de manhã eu tenho um outro projeto que eu tomo conta e eu estava vendo algumas imagens e tal e me deparei com uma imagem que eu falei, poxa, por que não conversar sobre isso com os alunos, né? E aí eu decidi fazer essa atividade aqui, propor essa atividade para vocês, nesse caráter da gente fazer uma reflexão sobre o que a gente está vivendo, tá? Então, antes que alguém me pergunte, professor, o que é para fazer? Para a gente refletir, tá? Essa é a intenção dessa atividade. A gente vai fazer uma reflexão sobre o que a gente está vivendo, tá bom? Então, bom, há um tempo atrás ficou, vou mudar a tela aqui, tá? Há um tempo atrás ficou razoavelmente famoso um cartaz, né, que virou meme, virou blusa, camisa, virou adesivo, virou tudo que vocês possam imaginar, né? Que é esse cartaz aqui, né? O Keep Calm and Carry On, né? Isso está em inglês. Esse é um cartaz que está dizendo, na verdade, fique calmo e siga em frente, né? E eu me deparei com ele hoje, assim, eu lembrei dele hoje, né? Eu falei, caraca, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? E aí a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre a história desse cartaz, né? Então, qual é a história? Eu fui pesquisar, assim, e eu me deparei com bastante coisa até que tem, né? Quer dizer, tem muito vídeo, se você catar no YouTube aí você vai ver, às vezes tem gente até explicando melhor do que eu. Mas eu achei interessante da gente trazer a história desse cartaz, né? Esse é um cartaz em inglês e ele tem uma data, ele foi feito em 1939, né? Os alunos de terceiro ano e os alunos de nono ano talvez já estejam se localizando um pouquinho melhor nisso. 1939 é o ano que começou a Segunda Guerra Mundial. Então, o contexto desse cartaz é a Segunda Guerra Mundial, o início, né, a iminência da Segunda Guerra Mundial. Então, quando o cartaz fala fique calmo e siga em frente, né, ele tem uma mensagem muito clara que ele está querendo passar para a população inglesa que está começando a entender que vai acontecer algo muito sério, né? Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho a história desse cartaz. Mas antes da gente chegar nele, né, é legal a gente ver o que são os cartazes nesse contexto, né? Bom, a Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar aqui da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas a Primeira Guerra Mundial, ela ressignificou os cartazes de guerra, né? Então foi na Primeira Guerra Mundial que o design
não sei se tem alguém aí que vai estar pensando em fazer design, mas que o design ganhou uma grande importância. Os cartazes, eles eram um dos principais meios que se tinha para mobilizar a população em torno de algo, né? Então, durante a Primeira Guerra Mundial teve uma importância muito grande, mas a gente vai ver aqui cartazes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, cartazes que estão dentro do mesmo contexto que o cartaz principal que a gente vai discutir. Então, por exemplo, né? Se a gente pode pensar em cartazes de todos os lados, né? Quer dizer, esse é um cartaz, eu vou pegar alguns bem famosos aqui da Segunda Guerra Mundial. Esse é um cartaz bem famoso, né? Que diz o seguinte: um povo, um Reich, uma nação, um estado, né? Uma nação mesmo, um Reich e um Führer, um líder, né? Você vê que é um cartaz que está tentando passar essa ideia de um Hitler, né? Esse aí é Adolf Hitler, o chanceler alemão, o ditador alemão que tocou a Segunda Guerra Mundial através do regime nazista na Alemanha, que foi responsável pelo extermínio de vários judeus, de 6,5 milhões de judeus no Holocausto, enfim. Talvez o pior ser humano que já existiu, ou está lá disputando seriamente o ranking do pior, tá? E você vê, né, um cartaz que na Alemanha tentava evocar a ideia de um grande líder, né, que é uma característica do nazifascismo, né? O nazifascismo, os regimes totalitários, eles tentam evocar essa ideia do grande líder, que vai liderar a nação, vai pegar e vai colocar a nação para frente, né? Então é um cartaz que eu acho que é bem significativo, né? E a gente pode ver, por exemplo, o cartaz que também é bem famoso, né? Que é o cartaz americano, o cartaz do Tio Sam, né? O Tio Sam dizendo: I want you for USA Army. Eu quero você para o exército americano, né? E aí é um cartaz que recrutava soldados para a Segunda Guerra, né? Os Estados Unidos entram na guerra em 1941, principalmente a gota d'água foi o ataque japonês em Pearl Harbor, no Pacífico, né? E que levou os Estados Unidos a declarar guerra. E aí eles passam a recrutar. Então você vê também, mais uma vez, o Tio Sam, para quem não sabe, é um personagem que evoca os principais ideais da nação americana, né? Ele tem uma carinha ali meio de Abraham Lincoln. Tem um personagem que eu adoro que representa ele, que é o Super Sam no Chapolin, que o ator que faz o Seu Madruga faz o personagem. Bebendo café, gente, tá na hora. E faz o personagem, eu acho maravilhoso, mas o Tio Sam é um personagem que evocava esses ideais da nação, né? E você vê que ele tá olhando, olha como é que o cartaz ele tem uma importância, não tem muita coisa no cartaz, não tem muito elemento, tem só esse homem, o Tio Sam, e a frase, né? Com ênfase no you, no você, né? Então ele está olhando diretamente para você, apontando para você com um olhar meio rígido, né? Quer dizer, sério, austero, e ao mesmo tempo te convocando. É bem interessante, esse cartaz é bem famoso, ele foi copiado várias vezes também, enfim. Mas quem quiser dar uma olhada nesse personagem aí do Chapolin, porque vale muito a pena, né? Do outro lado, a gente tem também um cartaz da União Soviética, né? Que diz que foi um cartaz inclusive produzido para contrapor a ideia do Tio Sam, do cartaz do Tio Sam. Enquanto nos Estados Unidos o Tio Sam ele é homem, né? E é um homem velho, que é um homem representando talvez o Abraham Lincoln, né? Que é um grande personagem da história americana, né? O primeiro presidente após a vitória na Guerra de Secessão. O cartaz soviético, né, da União Soviética, né, ele traz aí uma mulher, né, uma mulher talvez de meia idade. O cartaz diz: a pátria está chamando você, né? Então, na verdade, isso aí é a pátria russa, né, a pátria soviética encarnada na figura de uma mulher. E ela é interessante porque ela tá com a cara mais de meia idade para idosa, evocando a ideia da mãe,
né? Então, o jovem que olhava para isso, a ideia do design desse cartaz é que ele se identificasse imediatamente com a figura da mãe, né? Da mãe, da avó, daquelas que ficaram, que vão ficar no país enquanto os jovens vão lutar. É para elas que eu estou indo lutar, né? Olha quanta coisa está sendo dita no cartaz sem precisar realmente dizer, né? Se diz com imagens, isso é muito interessante. O cartaz, o design, na verdade, ele tem esse poder, né? Então, é muito interessante. Um outro cartaz, e acho que esse é o último antes da gente voltar pro que a gente veio falar, é esse cartaz famoso, né? Que é o We Can Do It, né? E é um cartaz que evocava a ideia também das pessoas que ficavam. Mas a mulher que ficava era a mulher que iria repor a força de trabalho da fábrica, né? Os homens que eram operários nas fábricas, eles foram lá lutar. Quem fica para trabalhar, quem fica para movimentar a economia, né? A força econômica do país? As mulheres. Então você precisava reforçar, né? Você precisava trazer essas mulheres para esse ideal e o esforço de guerra dentro do próprio país, né? E você precisava dizer para elas que elas eram extremamente essenciais. E era uma mensagem completamente diferente do que se dizia antes, né? Quer dizer, antes o que se dizia era: a mulher fica em casa, né? Aquele ideal bem patriarcal, a mulher fica em casa tomando conta da casa, tem que ser recatada, tem que ser não sei o quê. E agora, no esforço de guerra, onde os homens estão indo lutar, a mulher você precisa ressignificar o lugar da mulher, né? Esse cartaz ele foi reapropriado, né? Hoje ele é um cartaz que é muito utilizado pelos movimentos feministas, né? Então virou um grande símbolo de força feminina, né? O que é interessantíssimo. Até hoje ele é utilizado e também muito reproduzido de várias formas, né? Quer dizer, mulheres que tiram foto, é muito bacana, assim. Então, assim, só para mostrar para vocês um pouquinho dos cartazes que estão dentro desse contexto do que a gente quer falar, né? E aí, voltando um pouco para esse cartaz do Keep Calm, né? Do Fique Calmo e Siga em Frente, ele foi, como eu estava dizendo para vocês, ele foi um cartaz que ele foi produzido na Inglaterra, né? A gente isso fica um pouco claro com a coroa que está, aqui em cima, né? Aqui para lá. Aqui assim. Aqui, essa coroa que está lá em cima no cartaz, ela representa a coroa britânica, né? O rei Jorge VI, que era o rei durante a Segunda Guerra Mundial. E esse cartaz, ao contrário dos outros, ele tem uma coisa que eu acho que é interessantíssima. Ele não tem imagem, a não ser a coroa, né? Que ela tá mais como um ícone, né? Não tá exatamente como uma imagem, não tiraram uma foto da coroa, né? Não pintaram a coroa de forma retratística, né? Mas ela tá lá como um ícone. E é muito interessante isso, porque o cartaz ele tem um fundo sólido, vermelho, né? E a coroa lá em cima. Então não tem o rei, né? O rei não tá representado aí, a não ser pelo único símbolo que está aí dele, que é a coroa, né? Então esse cartaz, isso é interessante, ele faz parte de uma série de outros 3 cartazes, tá? Que eu vou pegar aqui o que eles diziam. Deixa eu ver se eu acho agora, só porque eu quero, não vou achar. Aqui. Era uma parte de 3 cartazes, tá? Uma série, né, de 3 cartazes. O primeiro ele dizia assim: sua coragem, sua alegria, sua determinação nos trarão vitória. Né? Então eram cartazes motivacionais. A ideia era motivar a população e preparar a população para o que estava por vir. Né? A guerra estava iminente, estava quase começando. Então a ideia dos cartazes era falar para a galera: vamos se preparar aí para o que vai rolar, hein? Então o primeiro era, repetindo, sua coragem, sua alegria, sua determinação nos trarão vitória. Né? E o segundo dizia o seguinte: a liberdade está em perigo, defenda com toda a sua força. E o terceiro, que era esse, né, fique calmo e siga em frente. Todos eles eram da mesma forma,
com o mesmo design, um fundo sólido, com a mesma tipografia, a mesma letra, com a coroazinha lá em cima, eram todos iguais, mudava a frase, né? Os dois primeiros que eu falei, o da coragem e o da liberdade, eles foram produzidos e foram pregados ao longo das ruas da Inglaterra, né, para mobilizar a população. Esse daí não foi. Esse daí, a galera, teve gente que achou que ia ser alarmista demais, né? Então você pedir para a galera ficar calma, pô, tem motivo para ficar calmo? O que está acontecendo? Então, peraí, isso, a galera, teve gente que achou que poderia apavorar, né? E aí foram impressos mais de 20 mil exemplares desse cartaz, né? Mas eles não foram colados, não foram utilizados, quase nenhum deles. E aí eles acabaram se perdendo ao longo do tempo. A guerra passou, né? Os aliados venceram, a Inglaterra a Europa de uma certa forma se recuperou, e os cartazes ficaram esquecidos. Um cartaz que foi muito famoso dessa série foi o da Coragem, que foi pregado ao longo da Inglaterra toda, né? E esse acabou se perdendo, se esqueceu. Ele não era famoso, ninguém se lembrava, a maioria das pessoas não sabiam nem que ele tinha sido produzido. Passaram-se anos sem ninguém ver esse cartaz. Até que no ano 2000, numa pequena livraria em Londres, um cara encontrou esse cartaz, né, um exemplar dele. E aí ele falou, poxa, legal, o cara foi catar a história do cartaz, ele descobriu que não sei o que, e foi reconstruindo a história desse cartaz. E aí ele acabou virando meme, né? Há 3, 4 anos atrás ficou muito famoso, as pessoas faziam Keep Calm and um monte de coisa, né? E coisas muito engraçadas, vocês podem catar aí pela internet, eu não trouxe nenhum, podia ter trazido. Mas eu acho fenomenal desse cartaz a simplicidade, ele já virou blusa, inclusive, né? A simplicidade dele, né? E eu acho que ele traz uma mensagem muito interessante porque a gente está vivendo agora, né? E aí já terminando aqui, eu acho que é interessante a gente pensar nele, né? Dessa imagem que é para ser motivacional, mas acima de tudo para tranquilizar, né? Então, talvez a melhor coisa que a gente possa fazer nesse momento é ficar calmo e seguir em frente, né? Então, é uma mensagem que eu acho que é interessante para o que a gente está vivendo agora. Ficar calmo, ficar tranquilo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Estamos todos num período de isolamento dentro de casa, o que é extremamente difícil, né? A gente vai ficar durante um bom tempo ainda e parece que tudo está dizendo que a gente vai ficar trancado dentro de casa. Claro, para quem pode, tem alguns que tem que sair, trabalham em serviços essenciais, mas a gente vai ficar trancado, isolado, né, dentro de casa e vendo muita coisa pesada. Isso tem todo o potencial para mexer com a gente, todo o potencial para mexer com a nossa saúde mental, para mexer com a nossa cabeça, para mexer isso. O que está acontecendo agora, gente, se compara a uma guerra mundial. É claro que não tem países disputando, mas o cenário que está por vir, e a gente já observa isso na China, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos agora, e ao que parece vai chegar no Brasil, a gente já consegue entender que vai ser um cenário muito pesado, comparável a um cenário de guerra, né? De guerra mundial. Isso vai definir as nossas vidas daqui para frente. As nossas vidas não serão as mesmas daqui para frente. Todos nós que estamos vivendo isso daqui para frente, seremos eternamente marcados pela experiência da pandemia que estamos vivendo. E isso é muito importante, gente. Muito importante. A gente precisa ficar calmo e seguir em frente. É a melhor coisa que a gente faz, né? Então tentar a todo custo manter a tranquilidade para que a gente possa agir num momento que vai ser um momento muito pesado e que está vindo por aí, né? Então eu quis trazer esse cartaz para vocês, trazer um pouquinho da história dele. Acho que pode talvez, quem sabe, ajudar um pouquinho
na nossa trajetória de agora. Eu acho que meu rosto acabou ficando muito claro, né? Mas tudo bem, vocês conseguiram me entender, espero. E eu acho que a gente pode, talvez, pensar um pouquinho na nossa saúde mental, na saúde mental das pessoas que estão à nossa volta, né? Na tranquilidade de todos que estão nos cercando, né? E acho que é a melhor coisa que a gente tem a fazer agora, ficar em casa, lavar as mãos, tomar todos os cuidados possíveis e ficar calmo e seguir em frente. Ficar calmo porque a gente precisa de paz para enfrentar isso e seguir em frente porque isso vai passar. A gente não pode parar aqui. A gente precisa seguir em frente porque lá na frente tem algo para a gente seguir, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Não se esqueçam, fiquem em casa, lavem as mãos, fiquem calmos e sigam em frente.